Aleluia! Aleluia. Que coisa boa! Coisa boa, seja bem-vindo Aleluia. a mais um culto da família. Diga para o seu irmão que está do seu lado, seja bem-vindo, que bom que você veio. Que bom que você veio. Isso, tem gente nova. Aleluia. Cumprimenta o irmão que chegou novo. As cadeiras estão todas cheias, aleluia. A gente já vai ter que começar a pegar a cadeira lá atrás. Amém? Você está feliz por isso? Amém. Deus é bom, poderoso esse nome é. Você cantou isso aqui. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Boa noite, seja muito bem-vindo. Aleluia. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Você ministrou ao Senhor o seu louvor, o seu melhor. Você se entregou para Ele aqui. E agora a gente vai ministrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Aleluia. Não é um momento do culto para você ficar alheio ao que está acontecendo. Não é um momento onde você conversa com o irmãozinho do lado, vai beber água. Não, é um momento de você honrar o Senhor com aquilo que Ele te deu. Amém? Quantos querem enriquecer? Aleluia. Quantos sabem que você já é rico? Aleluia! Oh, glória! Amém. A Bíblia diz assim, lá em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos querem? Então, mas a gente vai precisar obedecer alguns princípios que a Bíblia diz, que a Bíblia fala sobre isso, né? Eu pedi para o Marcelo, eu peguei um molho de chave para dar um exemplo para você, ó. Tem várias chaves aqui. Cada chave abre uma porta da igreja. Esse aqui é da igreja, tá? O molho está crescendo, aleluia, né? E cada chave dessa abre uma porta. E a gente não tem como a gente pegar uma chave que abre essa porta para abrir a porta lá da frente. Cada uma tem a sua chave específica. E na nossa vida financeira existe uma chave específica, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, aleluia, continua o versículo. A gente vai comer, a gente vai desfrutar do melhor dessa terra. E sabe que lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, como diz o pastor, as mais pedidas, falando sobre dízimos e ofertas, né? Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Tem algumas versões que dizem que você não vai ter onde guardar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Mas quando ele diz, trazei todos os dízimos, está no imperativo, é você quem faz. Eu não posso fazer por você. Amém? E aí ele diz assim, para que haja mantimento na minha casa. Os dízimos e as ofertas são para que a igreja fique aberta. Amém? A gente tem aprendido alguma coisa aqui? Tem desfrutado, tem aprendido, tem colocado em prática, não é isso? E a gente tem aprendido tantas coisas aqui nesse lugar, a gente tem sido tão acrescentado à nossa família, às nossas finanças. A gente tem aprendido sobre tudo aqui. E eu sei que é o desejo do nosso coração que essa casa continue aberta. Eu ouvi, né, o pastor já falou aqui, e eu ouvi a Rosana Lira falar, ela fez uma pergunta. Eu anotei aqui para eu não esquecer, porque eu já esqueci, aleluia. Se dependesse do meu dízimo e da minha oferta, essa igreja ainda estaria aberta? Isso é para a gente passar um radar no nosso coração, porque se a gente é grato pelo que a gente tem aprendido aqui, aquilo que a gente tem recebido, que tem mudado a vida da nossa família, o curso da nossa história, será que as portas dessa igreja estariam abertas? Porque a gente pode pensar assim, não, mas se fechar essa eu vou para outro lugar. Eu vou ouvir em outro lugar a mesma coisa. Não, gente, não é a mesma coisa. Porque a gente precisa entender que a gente não pode ficar pulando de galho em galho, indo de igreja em igreja, porque é como se fosse assim, os pais e os filhos, mas cada hora você está no cuidado de um pai e de uma mãe. Pensa como não seria uma bagunça a sua vida, de aprendizado. Cada um vai ensinar uma coisa. Cada um pensa de um jeito, cada um crê de um jeito. Então, a gente precisa decidir mesmo. É aqui eu faço parte dessa casa, eu faço parte dessa família. Porque se a gente entender isso para a gente não vai ser peso. Tudo que você tem investido aqui tem sido mesmo para melhoria, para a gente mesmo.
Tem uma frase que o pastor José Roberto fala que quando a gente investe no reino, quando a gente semeia, quando a gente dizima, o dinheiro pode até sair do seu bolso, mas não sai da sua vida. A gente está reformando a nossa casa, a gente está investindo dinheiro. Tem saído do meu bolso, mas quem vai desfrutar somos nós mesmos. E aqui é a mesma coisa. Quem vai desfrutar de tudo isso é você mesmo, somos nós. E sabe que a gente tem investido mesmo. A gente às vezes olha esses shows, essas coisas, e você vê os melhores sons, os melhores instrumentos, a música, a iluminação, tudo para que venha chamar aquelas pessoas para aquele lugar. E às vezes a gente pergunta na igreja, para que isso? Nossa, mas já tem uma guitarra, para que outra? Nossa, mas já tem um teclado, para que outro? Porque a gente precisa aprender a desfrutar do melhor. O melhor foi feito para os filhos. A própria palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Por que não o melhor para nós? Aleluia. A melhor cadeira, o ar-condicionado. Você ter orgulho, eu faço parte daquela igreja. Aquela é a minha família. Eu invisto naquele lugar porque eu sei que está sendo bem investido, bem administrado. E a gente está crescendo, gente. A gente está crescendo. Então, a gente não pode colocar o nosso dinheiro, prender o nosso coração no dinheiro. A Bíblia fala sobre isso. As pessoas às vezes acham que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o coração no dinheiro é a raiz de todos os males. É o coração. Mas se o nosso coração está em servir ao reino, em saber que nós somos generosos e que o dinheiro chegando na mão do crente é recurso, você acha que Deus não vai enviar? A gente precisa entender que as melhores portas de emprego são para nós. O dinheiro tem que vir para a nossa mão. O dinheiro tem chegado na mão dos pedófilos, tem chegado na mão dos políticos corruptos, não importa como chega, mas chega. Então, a gente acha que se a gente cumprir um princípio, Deus não pode enviar, porque Ele vai ver que o seu coração não está naquilo. O nosso coração não está no dinheiro. E a gente precisa aprender que é através da nossa fidelidade ao Senhor que as coisas vão chegar. Deus é um Deus de princípios. Se a gente não cumpre um princípio, a chave para abrir a vida financeira é dizimar e ofertar. Não adianta, a gente pode cansar de orar, que o dinheiro não vai chegar. Ah, não, Deus, mas quando chegar o maior, eu vou semear, eu vou ofertar, eu vou dizimar. Não, a gente precisa aprender a ser fiel no pouco. Se a gente não for fiel nas poucas coisas, Deus não pode confiar na nossa mão muito. Quantos estão crendo por muito? Amém? Eu estou vendo que vocês estão sérios, mas é um assunto sério mesmo. É um assunto para a gente pensar. A Bíblia fala assim, quando tem algo que a gente precisa pensar, lá na Bíblia está escrito assim, selar. E esse é o momento do selar mesmo. Da gente parar para pensar e considerar algumas coisas. Não ter o nosso coração no dinheiro. Não ter o coração nas coisas. E desejar ser participante de tudo isso. Porque eu vou te dizer, se a gente não fizer a obra, o reino vai avançar com a gente ou sem a gente. O dinheiro vai chegar de um jeito ou de outro. Mas que maravilhoso é quando ele chega pelas nossas mãos e a gente poder dizer assim, eu sou participante disso. Eu faço parte disso. Eu sou generosa. Eu não tenho coração nas coisas. Eu declaro que as coisas vão chegar e elas vão chegar. Mas que bênção quando chega pelas nossas mãos, Bel. Não é verdade, Marcelo? Que bom a gente poder, aquele que vai fazer com que o reino avance, com que cresça, com que as pessoas possam estar confortáveis aqui dentro, com que as crianças possam ficar confortáveis lá atrás. Aleluia! E é com esse coração de entendimento de que você faz parte dessa casa, de que você faz parte dessa família, de que é o seu desejo que tudo aqui melhore cada vez mais, as coisas melhores cheguem para nós mesmo, sabe? E vou te dizer mais uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que isso? Por que investir nisso ou naquilo? Se é para que a gente venha através de uma mídia melhor, de fotos melhores, de um som melhor, uma cadeira melhor, a gente consiga trazer as pessoas que estão lá fora, a gente vai fazer. A gente não tem problema com dinheiro.
A gente precisa entender, eu não tenho problema com dinheiro. O dinheiro vai vir para a minha mão, para que o reino avance, para que as pessoas que estão lá fora desejem estar aqui dentro. Desejem fazer parte dessa família. Desejem fazer parte dessa casa. Aleluia. Amém? Os diáconos podem passar os envelopes. Sorria, você está sendo filmado. Aleluia. O próprio Deus está te filmando. Se você não trouxe dinheiro em espécie e deseja, porque eu sei que é desejo do seu coração fazer, você que é muito rico, não tinha como trazer no bolso, mas deseja fazer o Pix, a gente tem aqui, é o CNPJ da igreja. Eu peço que se você fizer, você envie o comprovante para a Luciana, porque por enquanto ainda é no CNPJ da igreja de Guaratinguetá, mas você pode fazer na maquininha lá atrás, no débito. Existem formas de você semear e de você ofertar e dizimar. Não se espante e nem fique chocado. Nossa, mas eu vou fazer Pix. Nossa, mas eu vou usar maquininha. Mas você compra no crédito, passa lá e não sei quantas vezes, compra no débito. A maquininha está aí para nos ajudar. Todas essas ferramentas hoje estão para nos ajudar. Amém? Você pode ficar de pé? Eu creio em dinheiro, valores chegando para a sua mão. Coloca no seu coração. A sua colheita depende da sua semente. Quanto você quer colher? Quanto a gente quer colher? O agricultor, ele pensa isso. Quanto eu quero colher? É o tanto que ele semeia. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo de dizimar e de ofertar, Pai. Nós vamos, Senhor, honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu declaro, Pai, o dinheiro que está nas mãos dos meus irmãos, ele se tornando semente, Pai. E eles vão colher, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque nunca vai faltar para os meus irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu declaro a mentalidade de falta indo embora. A mentalidade de que se eu der vai me faltar. Amém. Em nome de Jesus, porque é o Senhor que dá semente, mas o Senhor também dá pão. Aleluia. Em nome de Jesus, não vai faltar para a vida dos meus irmãos. Todos eles vão ter sobrando, Pai, para semear, tanto na igreja quanto na vida dos irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo seu reino avançando, Pai. E eu sei que está vindo pelas nossas mãos, Senhor. E que privilégio poder vir das nossas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Porque eu declaro sobrando na mão dos meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode trazer para cá. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Deixa eu encorajar você a render graças ao Senhor. Salmo 138 diz que Deus colocou acima de tudo a sua palavra e o seu nome. Será que você pode render graças a Ele mais um pouco? Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e
e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela viva e eficaz palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração nessa noite, Pai, para receber da tua palavra, acolher com mansidão no nosso coração e colocar em prática. Sabemos, Pai, pela tua palavra, que existe uma boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai, para que a gente possa vivenciar. E isso vem pela renovação da nossa mente. Então hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, cai por terra todo conceito humano, toda razão, todo cálculo, todo pensamento, para que a tua palavra, Pai, seja colocada em primeiro lugar. Para que o teu reino, Pai, como a tua palavra diz, se torne prioridade para nós. E então todas as coisas são acrescentadas a nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelos teus filhos, Pai, sendo acrescentados nessa noite. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Aleluia, seja muito bem-vindo, povo mais feliz da terra. Aleluia. Fique à vontade, pode se assentar. Cumprimenta quem está aí do seu lado. Fala para essa pessoa, que bom que você veio. Você está no lugar certo, viu? Na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, grupo de louvor. Vocês são excelentes, top das galáxias. Aleluia. Deus é bom, gente. Eu sei que eu estou contente, voltei para casa, aleluia. Coisa boa é estar lá em Campina Grande, naquele ambiente, desfrutando daquela unção. E eu sei da importância de estar naquele lugar, por isso estive fora essa semana, mas também sei da importância de voltar para casa. Coisa boa é estar em casa, meu Deus do céu. Coisa boa é dormir na nossa cama, coisa boa é ver os nossos filhos, coisa boa é estar aonde Deus quer que a gente esteja. Sabe, às vezes, por mais que seja desconfortável, mas estar aonde Deus quer que a gente esteja, ali é o lugar da provisão, ali é o lugar da obediência, e é nesse lugar onde a gente vai prosperar, é nesse lugar onde as coisas vão dar certo, porque um homem e uma mulher de Deus vai dar conta diante de Deus naquele dia, daquilo que ele foi chamado para fazer. E eu sabia da importância de estar naquele lugar, nessa conferência, porque eu sabia, como o pastor José Roberto disse hoje de manhã lá em Guará, que um manto ia cair sobre aquele lugar, e realmente, gente, foi isso que aconteceu. Sexta-feira à noite, dava para perceber um manto caindo sobre aquele lugar. E eu precisava estar naquele lugar. Porque a gente sabe que a unção, a gente já falou isso outras vezes aqui, e vamos continuar falando as mesmas coisas. Graças a Deus por ouvir as mesmas coisas. O próprio apóstolo Paulo disse isso em Gálatas, no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 8. Ele diz, mesmo que apareça um anjo do céu aqui e pregue outra coisa, outro evangelho, que vá além do que eu já preguei, seja ele anátema ou maldito. Está comigo? Então, coisa boa foi estar naquele lugar, ouvir as mesmas coisas, saber que nós estamos em um bom lugar, plantados pelo Senhor, e desfrutar dessa unção foi maravilhoso. Eu sei que, talvez, para alguns aqui nem conheçam Kenneth Hagin, nem saiba quem é, mas há 10 anos atrás, a gente pôde estar lá em São Paulo, numa reunião que ele veio para cá, e eu confesso, que até o Facebook lembrou a Maria, né, de 10 anos atrás, se eu não me engano foi maio ou junho, que ele esteve aqui no Brasil, e aí a gente teve a oportunidade de estar lá em São Paulo, ouvindo desse homem de Deus, e eu confesso que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje a respeito da palavra, e nem do que esse homem carrega. Então, essa semana que passou, 10 anos depois, eu pude estar lá, com outra consciência, outra ideia, então foi totalmente diferente, sabendo que ele já tinha dito que era a última vez que ele viria para o Brasil, e esse homem de Deus é um general da fé, é um general da fé mesmo, tanto é que a própria Câmara dos Deputados fez questão de honrar aquele homem naquela igreja, o prefeito da cidade estava lá para honrar aquele homem, ele recebeu também honrarias do exército,
da prefeitura da cidade de Campina Grande, recebeu lá, acho que foi condecorado como cidadão de Campina Grande, algumas coisas assim, eu nem lembro tudo, mas para a gente ver a importância do que aquele homem carrega, do que aconteceu naquele lugar. Está comigo? E é claro que eu não vou conseguir falar tudo que aconteceu naquele lugar em uma ministração, que eu já até coloquei aqui um cronômetro que eu vou me policiar para ser mais rápido, entendeu? Então, não espere que a gente fale toda a conferência de 4 ou 5 dias, todas as ministrações. Pastor, eu quero tudo hoje. Não, você não vai receber tudo hoje, tá bom? Mas eu encorajo você a não faltar nos cultos. Porque Reagan, ele não pregou nada além do que a gente está pregando nesse lugar aqui. Como eu disse, foi bom estar lá para ouvir as mesmas coisas, para continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu encorajo você a não faltar nos cultos, porque como ele mesmo disse naquele lugar, a carreira em Deus, a corrida que a gente vai correr, não é uma corrida de velocidade ou uma corrida de arrancada, mas é uma corrida de perseverança, é uma maratona. Todo crente, quando aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você, pronto, você iniciou uma carreira em Cristo, e você iniciou uma corrida, uma maratona, não é uma corrida de velocidade. Eu acho bom, acho maravilhoso quando pessoas estão empolgadas. Pastor, que delícia essa palavra, que coisa maravilhosa, e começa oração em outras línguas, quando vê, pastor, estou orando 10 horas por dia, glória a Deus, continua, eu quero ver até onde vai essa força. Aleluia. Porque eu vejo muita gente empolgada, começando, mas depois de algum tempo, eu não vejo todo esse fogo. E eu não estou bravo, viu, gente? Pelo contrário, estou falando o que ele falou lá, aleluia. E aí, é importante a gente entender que é nossa responsabilidade manter o fogo aceso. Porque tem muita gente, muito ministro, muitas pessoas que não estão mais vivendo de fogo, mas estão vivendo de fumaça. E viver de fumaça é perigoso, porque quem inala fumaça corre o risco até de morrer. Aleluia. Então, é responsabilidade de cada um aumentar o fogo, aleluia, e deixa torar, aleluia. Como a gente disse, né? Quanto mais o fogo acende, mais o pininho lá da panela de pressão começa, né? Ele começa lá, não é assim? Um barulhinho. Às vezes a gente olha para alguém afogueado, correndo na igreja, fazendo algumas coisas, e pensa, ai, para que tudo isso? É porque o fogo dele está aceso, aleluia. Se o pininho da sua panela de pressão está muito paradinho assim, pode saber, o fogo está baixo. Não deu pressão, aleluia. Agora, se a gente vê uns oh, aleluia, eita glória. Eu não vou pedir para você olhar do lado para o seu irmão e falar para ele, aleluia, alguma coisa assim, mas seria bom, né? Aumenta o fogo, aleluia. E é responsabilidade de cada um aumentar o fogo. Amém? Você está comigo? Você está pronto para começar? Vamos ler alguns textos, então, da Sagrada Escritura, aleluia. O livro de Atos, no capítulo 20, no verso 24, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho de Deus. 1 Coríntios 9, 24 também diz assim: não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Talvez você possa pensar, outro dia teve uma pessoa que me procurou ali e falou assim, pastor, domingo passado, foi muito texto, muita coisa, mas é assim mesmo, tá bom? Se você não vai conseguir acompanhar aí, leia aqui, aleluia, no telão, os meninos da mídia ficam aí espertos, aleluia, mas é assim mesmo, você veio para uma igreja, amém? E na igreja a gente vai ler a Bíblia, falar da Bíblia, e eu encorajo você a trazer a sua Bíblia, porque é outra coisa que a gente faz nesse lugar, sempre nós falamos, o que está sendo dito aqui nesse púlpito, independente se é o pastor ou se é outra pessoa que está falando, confira na sua Bíblia para ver se está em linha com isso, com o que está sendo dito aqui. Não fica só porque o pastor falou, não, confira na sua escritura, amém? Nós precisamos conferir, a gente tem que ser igual os crentes de Bereia, ver se está escrito aquilo ali mesmo.
Não fica comendo qualquer coisa, não, só porque os outros dão. Aleluia. Então, algumas coisas desse texto, desses 3 textos que a gente leu, é interessante. E aí, olha o que diz sobre correr a carreira. O primeiro texto fala: sua vida não é preciosa. Se a gente vai correr uma carreira em Deus, a gente precisa entender isso. Nossa vida não é preciosa. Aleluia. Pouco amém, né? Mas geralmente não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que isso. Não, a vida é curta, eu tenho que aproveitar. Vai nessa. É justamente porque a vida é curta que a gente deve aproveitar e correr a carreira. Porque naquele dia, diante de Deus, não vai dar para dar desculpas. No tipo, não, Senhor, eu não pude fazer. Então, se a gente juntar esses 3 textos aqui, falando de carreira, olha o que diz. 1 Coríntios 9, 24 fala de correr a carreira de tal maneira. Se fala para correr a carreira, é porque não é para andar na carreira. Jesus está voltando e a gente precisa ter pressa de resolver essas coisas. Então, para quem está em Cristo e vai correr essa carreira, primeira coisa, a vida não é preciosa. A outra coisa, a gente tem que correr e não tem que andar. E outra coisa, em 2 Timóteo 4, 7, tão importante quanto começar é completar a carreira. Muitos, como eu disse no início, começam, mas não terminam. Nós precisamos completar a carreira. O livro de João, no capítulo 17, no verso 4, que é uma oração que Jesus estava fazendo, olha o que ele disse. Ele disse assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Você pode repetir essa palavra comigo? Fala assim: consumando. Essa palavra consumando é terminando, completando. Jesus disse que glorificou o nome de Deus na terra, porque ele completou a carreira que foi dada para ele. Imagina se Jesus tivesse descido na terra e não tivesse ido para a cruz. Não, eu desci só para aproveitar. Imagina Jesus, com 3 anos de ministério, e chegasse, não, Deus, poxa, hoje é domingo, eu trabalhei de segunda a sábado, eu preciso descansar. No caso deles, então, vamos descansar no sábado, né? Tá bom? Vamos, aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? Aleluia. Então, tão importante quanto iniciar é completar a carreira. Uma carreira que se inicia e não completa, não valeu de nada. Eu pedi para os meninos baixar um vídeo, se a gente puder passar aí. Tá pronto aí, Marcelo? Aleluia. Um vídeo rápido, acho que dá uns 2 minutos só, mas fala da Olimpíadas de 1992. E aí, segura aí um pouquinho. Aleluia. Eita, que imagem boa. Glória a Deus, né? No escuro fica melhor, né? Aleluia, né? Não, mas pode deixar apagado, Ronaldo. Só para a gente entender o que vai acontecer aqui. Essa corrida aqui, a gente vai ver ali um africano chamado Derek Redmond. Se eu pronunciar errado, me perdoe. Mas o que é interessante, o que acontece com ele, é que ele se machuca durante a corrida. E a gente vê ele continuando essa corrida, para completar essa corrida, mesmo machucado, enquanto outros poderiam desistir. E aí o que é interessante é que a gente vai ver que o pai dele, chamado Jim, vai até ele e o ajuda ele a completar essa carreira. E como o pastor José Roberto disse hoje de manhã, lá em Guará, né, a tônica das mensagens lá em Campina Grande, e coisa que o pastor José Roberto sempre tem nos ensinado, sempre tem falado lá na igreja em Guará, quem é o seu pai? Quem é o seu pai espiritual? Quem é aquela pessoa que tem, junto com ela, que pode trazer para nós o nosso destino ministerial? Como a Maria disse agora, às vezes essa coisa de ficar em cada hora em um lugar, cada hora aprendendo de um pai, como ficaria a cabeça de uma criança que cada hora está numa casa? Quem é que você ouve? Quem é o seu pai, aquele que vai te ajudar na hora que você precisa? Agora, o que é interessante é que depois que ele completa a prova, talvez muitos, quando se machucam durante a prova, cai,
Ou faz aquele gesto, né? Já viu o jogador de futebol quando cai no gramado, machuca e faz assim, né? Troca. O prof, troca. Substituição. E os repórteres foram lá e perguntaram para ele: rapaz, por que você fez isso? Por que você completou? Por que você chegou até o fim mesmo mancando? E aí ele respondeu assim: meu país não me enviou para começar uma corrida, mas para terminar. Vamos ver o vídeo. Pode passar aí para mim, Marcelo, por favor. Eu acho que não é esse não, porque só tem mulher aí. Eu mandei o vídeo no grupo da mídia. Porque eu estou vendo, é Derek o nome do cara, então um monte de mulher. Eu acho que esse Derek aí não está muito Derek, não. E nós somos contra a ideologia de gênero, essas coisas, amém? Aleluia? É Derek o nome dele, não é Deraka, aleluia? Mas procura aí, na hora que estiver pronto, você me dá um ok, tá bom, por favor? Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo, aleluia. Já diria o profeta Faustão, né, que diz, aleluia. Mas fato é, a Bíblia chega a dizer também no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a maneira de se correr uma carreira, então? Com perseverança. Não fique pensando que não vai haver coisas contrárias para que a gente venha parar a nossa carreira. E como eu disse no início, a carreira em Deus não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de perseverança. É uma corrida para ser completada. Não é uma corrida para se iniciar e parar. Quantos estão entendendo alguma coisa? Então, você pode pensar: pastor, por que vocês correm na igreja? Correm na igreja? Eu estou correndo desde o dia que eu aceitei Jesus. Eu não comecei a correr aqui não, aleluia. Eu já comecei a correr, desde quando aceitei Jesus. É bem verdade que eu não corria tanto assim, mas à medida em que o entendimento a respeito de chamado, a respeito do que nós temos que fazer, chegou, rapaz, corra, você não tem tempo para parar não. Está comigo? Ontem, quando a gente chegou lá no aeroporto em Guarulhos, a gente chegou, era 11h30 da noite, mais ou menos assim. E aí, eu tinha pressa de voltar para casa, porque eu sabia que eu tinha que estar no culto de manhã ali. E aí, quando é o Waze que fala, né? Que ia demorar tantas horas, né? Disse que o Waze que nós ia chegar em casa 1h45, é isso? Falei, rapaz, eu preciso reduzir esse tempo. Aleluia. Aí, baixou a unção ali do pastor José Roberto, né? E eu dei uma aceleradinha, porque... Deu certo? Passa aí o vídeo, eu já... Aleluia. Para aqui, né? Aleluia. Aleluia. Agora é o Derek, gente. Vamos ver. Fica com ele aqui, é melhor, né? Aleluia.
Aleluia. Quantos estão entendendo? Talvez não faça muito sentido para você, mas para mim faz muito. E eu quero aqui honrar a vida do meu pastor, José Roberto Monteiro. E quero te encorajar. Obrigado, Ronaldo. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai que vai segurar você nas horas difíceis? Quem é aquele que carrega o que você precisa? Sabe, gente, na corrida ministerial nem sempre tudo vai ser fácil. Mas você precisa terminar uma carreira. Você precisa terminar a sua carreira. O próprio Jesus disse: eu consumei a obra completando e não iniciando. O vídeo não mostra, mas eu li a história dele, diz que é esse homem que carregou ele, que é o pai dele, né, o Jim, ele carrega ele até perto da linha de chegada, mas quando está perto da linha de chegada, ele deixa o filho e fala para ele: vai, é você que tem que terminar, eu não posso ir até mais. Quantos estão entendendo? Por isso, nesse lugar, nós vamos sempre honrar a vida do pastor José Roberto. Por isso que, quando a gente estava lá em Campina Grande, quinta-feira teve culto aqui, eu sei que a gente poderia ter pedido, talvez, vamos pedir para um ministro famoso fazer o vídeo falando a respeito do culto de quinta-feira à noite. Fala: não, eu não preciso de ninguém famoso, eu preciso do meu pai. Quantos estão me entendendo? E como eu estava dizendo, eu sabia do culto hoje pela manhã, e a gente chegou tarde, e o ex disse que a gente ia chegar 1h45 da manhã em casa, e eu falei: não, eu preciso acelerar isso. Eu estava com sono, eu queria descansar. Então eu dei aquela aceleradinha, né, aleluia. Pastor, você correu um pouco mais do que o limite? Corri, eu confesso. E eu sei que quando a gente está com pressa, a gente não tem tempo para ficar olhando para o lado. Quando a gente está com pressa, a gente não tem tempo para ficar parando em tudo quanto é posto. Eu também gosto de tomar um café na estrada, que delícia que é. Mas sabe, Jesus está voltando. E tem gente que nem deu início ainda a essa largada. O tiro da largada já foi dado faz tempo, e aí talvez fica esperando. Não, eu estou esperando. Está esperando o quê? Ou então acontece igual aconteceu com ele. Até inicia, mas alguma coisa aconteceu na jornada que se machuca, e aí pensa: então é melhor parar. Não, continua machucado. Porque ele disse: o meu país me enviou não para iniciar uma corrida, mas para terminar. Aí eu sei que às vezes pode parecer difícil: pastor, você não sabe o que eu passei para você falar continua machucado. Talvez a gente só esteja decepcionado porque alguém que nos machucou faz com que a gente não queira continuar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque algum ministério errou com você que todos vão errar. O fato de você ter recebido uma nota falsa um dia no seu bolso, você não rasga as originais. Quantos estão me entendendo? Eu já recebi nota falsa. E nem por isso, quando eu pego uma de 100, agora eu choro. Está comigo? Mas eu continuo. Eu continuo porque eu sei que existem pessoas sérias. Mas eu preciso, como Hebreus 12:1 diz, correr com perseverança. Corra com perseverança. Sabe, a Bíblia fala em vários textos sobre correr a carreira. É correr mesmo, gente. Não dá tempo para ficar perdendo com pouca coisa, não. Não sabe o que falaram, não sabe o que fizeram. Não sei. E, nem vou saber mesmo. É melhor, não precisa nem contar para mim. Só faça como o apóstolo Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficaram, mas agora eu prossigo para o alvo. E aí ele continua dizendo: para o prêmio da soberana vocação. Então, quando ele diz que tem um prêmio da soberana vocação, é porque tem algo ali na linha de chegada me esperando. Mas eu não vou correr a carreira direito se eu ficar olhando para trás por aquilo que já aconteceu. Então, esquece, vamos embora. Só esteja onde Deus quer que você esteja.
Uma das coisas que a gente ouviu lá também, achei interessante, e talvez sejam coisas que você já ouviu muitas vezes. Mas como o apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas, é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Para de ficar se comparando. Comparação é uma doença. Se Deus chamou Zé para fazer uma coisa, Ele chamou Mané para fazer outra. O Zé não é igual ao Mané. Quantos estão me entendendo? Não, mas pastor, eu vi que... Eu sei porque é assim, né? A Aline falou quinta-feira, né? O pai não está aí, aleluia. Então as crianças vai dar tudo certo, ninguém vai quebrar nada, as crianças não vão puxar um cabelo um do outro, vai dar tudo certo, aleluia. Mas eu sei porque é assim, eu tenho irmão. Se eu fazia alguma coisa errada e eu apanhava, quando meu irmão fazia, eu já ficava na expectativa da surra que ele ia tomar. E se não tomasse, eu achava ruim com meu pai. Não, se fez para mim, agora tem que fazer para o outro. Aleluia. Mas a sua carreira é a sua carreira, e a carreira do outro é a do outro. Porque se são chamados diferentes, pessoas diferentes, precisamos de tratamentos diferentes também. Sabia que o tratamento para um, às vezes, é não fazer alguma coisa e ser tirado do que estava fazendo? E ao passo que para o outro, o tratamento é continuar fazendo, porque tudo que ele queria era uma desculpa para sair? Aleluia. E quando a gente não sabe discernir essas coisas, a gente fica querendo que o pai faça com o outro a mesma coisa que fez com você. Mas é o seu pai e a sua mãe que sabe o tipo de correção que você precisa. Está comigo? Então, cada um carrega um dom e um talento divino, que nós vamos dar conta, diante de Deus, naquele grande dia, daquilo que nós carregamos. E cada um vai fazer o seu, cada um corre na sua raia. É como o exército. A gente sabe que o exército, ele é formado por 3, né? Exército, marinha e aeronáutica. Tá certo? Tem militar aqui, só para eu saber, ou quem já foi militar? Oxe, ninguém? Então, beleza, aleluia. Se eu errar, né? Eu sei que essas 3 forças armadas, as 3 são exército, mas cada um opera numa coisa. São uniformes diferentes e atuações diferentes. Hoje, na hora que eu entrei, eu vi lá a Beatriz, que não está aqui agora, mas está lá no departamento infantil, e ela estava com a camiseta do departamento infantil. Eu olhei para ela e falei, nossa, está fardada. E eu olhei para a Eliette e vi também que ela está com o uniforme do diaconato e disse, está também fardada. São 2 uniformes, operações diferentes, lugares diferentes, mas 2 ministros de Cristo. É totalmente diferente a atuação do que as 2 estão fazendo hoje. Mas as 2 estão alistadas e trabalhando para o mesmo exército, defendendo o mesmo país. Está comigo? Quantos estão entendendo alguma coisa? E às vezes a gente pensa, vou beber água. Não, pastor, o que faltou para mim foi oportunidade. Quando alguém pensa nisso, o que falta é oportunidade. Está pensando em que exatamente? Oportunidade de púlpito, microfone? Ou oportunidade para pregar? Porque oportunidade a gente tem todo dia. Todos os dias. Todo Uber que a gente pegava lá para ir para a igreja, a gente aproveitava para falar. Oportunidade. Talvez o seu púlpito não seja cromado e de vidro, mas seja na escola, no trabalho. É um púlpito. Sabia? Agora, quando a oportunidade vem, como ela nos encontra? Já imaginou? Um time de futebol, de campo. Quantos entram para jogar? 11. Cada um tem a sua atuação, correto? O goleiro é o único que pode pegar com a mão, e aí tem os outros 10 lá que jogam com os pés. Mas ali no campo,
tem 11 jogando e tem alguns sentados no banco esperando uma oportunidade. E aqueles que estão sentados no banco esperando uma oportunidade, eles treinaram com a mesma intensidade, ou às vezes até mais, que os outros que estão jogando. Então o treino é para todo mundo. Não tem essa de, não, eu vou esperar ler a Bíblia, me encher do Espírito, para quando o pastor me chamar para alguma coisa. Não, eu ensino porque eu aprendi assim do meu pai. E eu ensino para quem ministra a palavra aqui também. Você não deve estudar para ministrar, você estuda para viver. Porque o correto é, se eu precisar de você para ministrar hoje, às 5 horas da tarde, eu te aviso, você tem que estar pronto. Não, mas eu não preparei nada. Como assim não preparou nada? Você não viveu até hoje? Por isso, nesse lugar, a gente não tem escala para ver quem vai ministrar. Vai virar o mês agora, vai chegar o mês de junho. Aí não tem ali, dos ministros, já quem vai ministrar tal dia, tal dia, tal dia. Não, não tem. Eu vou esperar ser inspirado por Deus para saber quem vai naquela semana. Eu não estou dizendo que é o caso dos daqui, mas quando é assim, corre um risco de a pessoa estudar só naquele dia que vai ministrar. Vocês estão entendendo alguma coisa? Então a oportunidade chega, mas como ela nos encontra? E às vezes o que a gente quer de Deus é uma oportunidade, mas como Deus não nos vê a gente se preparando, como Ele vai dar uma oportunidade para essa pessoa que não está se preparando? Não, Deus, conta comigo. Quando você me chamar, aí eu vou orar, aí eu vou ler. Não, já era para estar orando, já era para estar lendo, já era para estar cheio, porque quando Deus precisar e fazer uma troca ali, uma substituição, Ele pega você do banco e quem sabe você entra e nunca mais sai. Porque os jogadores é isso. Quem está jogando, fica esperto. Porque se o outro entrar e jogar melhor que você, talvez você nem volte mais a ser titular. Eu sei que na igreja não tem essa coisa de, ele é o titular, é isso. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou falando de a gente se encher da palavra e estar pronto para toda oportunidade que aparecer. Quantos estão me entendendo? É uma carreira que a gente tem que correr. E essa carreira a gente tem que estar pronto. Não, eu tenho um chamado para as nações, eu tenho um chamado que eu vou impor as mãos sobre os doentes e eles vão ficar curados. Está tudo bem. Mas já orou por dor de cabeça, bicho no pé, essas coisas? Se não, começa. Porque a qualificação para o muito é a fidelidade no pouco, a Bíblia diz. Como eu vou chegar no muito se eu não passei pelo pouco? Aleluia. Não, pastor. Pode contar comigo, eu tenho bagagem. Tá. Eu já ouvi essas coisas. Uma vez eu escutei alguém falar assim para mim: não, pastor, eu não preciso fazer o rema, eu já tenho bagagem. Eu falei: com essa bagagem aí, meu Deus. É como se ele estivesse cheio de blusa indo para a praia. Ou seja, não vai usar. E eu já aprendi também. Vai viajar, leva uma mala pequena. Não precisa levar grande. Porque um monte de coisa só vai passear. Essa gravata aqui. Eu tirei da mochila e coloquei na bolsa, domingo passado. Esqueci de tirar. Sabe onde que eu achei ela? Lá no hotel Campina Grande. Estava dentro da mochila. Falei: olha, veio passear, né? Muita coisa a gente leva na bagagem só para passear. E nem vai usar nada. Agora, que tal se submeter a uma escola, se submeter a um período, a um tempo, em que você vai pegar justamente as ferramentas que você precisa, para não ficar levando coisa à toa? Quem carrega coisa demais não consegue correr a carreira. Se a nossa intenção é correr a carreira, eu preciso estar mais leve. Tem gente que carrega mágoa, falta de perdão, e isso fica como se fosse aquelas bolas de prisão presas no seu pé. Eu não consigo correr também com esse peso. O dia que perdoar, aí vai ver as coisas funcionando. Não, pastor, eu já chamei, eu já declarei. Essa palavra só funciona para outros, porque Marcos 11, 23 diz, né? Se alguém disser a este monte, ergue-se e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Mas põe para mim o verso 24.
Por isso vos digo, que tudo que quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. 25. E quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Olha, uma bola de prisão. Talvez por isso, chama a existência, declara e não acontece. Aleluia. Você que está aqui hoje pela primeira vez, fique em paz, eu não estou brabo, tá bom? Eu só estou falando de uma conferência de que eu passei, coisas que eu ouvi, e não estou falando tudo que eu ouvi lá, estou aqui misturando hoje, fiz uma vitamina aqui, amém? Mas é assim, é a verdade do Evangelho, gente. Não adianta a gente achar que é só falar, não, é simples assim, é só falar, é só chamar a existência que as coisas são obrigadas a vir. Nós falamos sempre nesse lugar, as coisas não têm livre arbítrio, se a gente chama, elas têm que vir. Tanto é que a gente falava, lembra? Os instrumentos chegaram antes dos músicos, ou seja, toda a provisão que nós precisamos para o cumprimento do nosso chamado já está pronta. A Bíblia diz, clama a mim, eu vou te responder coisa grande. Até alinhar a nossa visão nós precisamos. Mas é claro que eu preciso perdoar, me desprender de coisas, para que o meu coração esteja limpo, para quando eu pedir as coisas chegar. Aleluia. Quem já ouviu falar a respeito de Eliseu? Eliseu, um profeta que serviu Elias. A Bíblia chega a dizer que ele fez o dobro de milagres do que Elias, mas a gente vai ver algumas coisinhas aqui a respeito dele, para que a gente venha entender como ele acessou esse dobro de milagres. Muitos querem ser usados por Deus, fazer grandes coisas para Deus, mas se submeter como Eliseu se submeteu, às vezes não. E esse princípio não mudou. Ainda continua do mesmo jeito. Amém? Está comigo? Então, a Bíblia diz lá em 1 Reis, eu vou correr aqui até por causa do tempo. 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19. Quando a Bíblia fala a respeito de Eliseu, ele era um fazendeiro, né, que estava ali, trabalhando na fazenda, então o profeta chega e olha o que acontece. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, ou a 12ª parte, né, de boi. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Fala assim comigo, manto. Aleluia, nós já vamos entender a respeito disso daqui a pouco. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Sabe, quando uma palavra vem, a nossa vida muda. Quando a palavra do profeta Elias chegou para Eliseu, a vida dele mudou. Mas não mudou simplesmente por causa somente da palavra, mas por um comportamento, uma resposta que Eliseu deu à palavra. A palavra vem, a palavra é a oportunidade que a gente vai ter de caminhar sobre ela. Quando Pedro, desfrutou da pesca maravilhosa, ele teve que dar uma resposta à palavra que ele recebeu. A palavra que ele recebeu foi, vai mais fundo, joga a rede do lado direito, e aí você vai ver o que vai acontecer. Pedro disse, rapaz, eu já pesquei a noite toda, eu já estou até cansado, porque eu já estava já estava lavando as redes. E aí, a gente sabe o que aconteceu. Pedro disse, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Se até hoje você estava fazendo coisas que não estava dando certo, agora as coisas mudaram. Porque agora você vai lançar a rede sobre a palavra. Quantos estão entendendo? Você não está no lugar comum. Se você entrou aqui hoje pensando que eu entrei aqui para não dar certo, você veio no lugar errado.
Eu já falo há um tempo aqui nesse lugar, a gente não veio aqui brincar de igreja. O pastor José Roberto sempre diz que o encontro com o favor divino vale mais que uma vida inteira de trabalho. Aleluia. Aleluia. É sobre a palavra que a gente vai fazer as coisas agora. Quando Eliseu recebeu aquela palavra de Elias, a vida dele mudou. E se ele não tivesse dado uma resposta de seguir o profeta, fala assim comigo, seguir. É o que Paulo disse para Timóteo, tu tem seguido de perto e não de longe. Hoje se segue muita gente pelo Instagram, mas na verdade não segue ninguém, porque ninguém segue de longe. Eu poderia falar mais a respeito de seguir, porque tem gente que não segue nem de perto e nem de longe, segue do meio, que isso é pior. Porque o que segue do meio é como Pedro. Quando Jesus foi preso, ele não estava nem perto a ponto de assumir e falar, eu sou desse time mesmo, pode me prender junto, mas também não estava tão longe a ponto de perder Jesus de vista. Ele estava aquele meio do caminho. Eu não quero me envolver, não quero que me cobrem, mas também não quero perder de vista. Esse que segue no meio, ele corre um grande risco de, daqui a pouco, negar Jesus. Na hora da primeira dificuldade, ele vai falar, não conheço. Aleluia. Então Eliseu começa a servir Elias. 15 anos depois de servir esse homem, alguém fala, tem ali um homem de Deus. Aleluia. Demorou 15 anos de serviço, servindo aquela unção, para que alguém o chamasse de homem de Deus. Nós já vamos fazer esse ano aqui em Moreira César 6 anos. Do que as pessoas têm te chamado? Pelo seu nome? Ou por aquilo que você foi chamado para ser? Porque título não me interessa. Aleluia. O título é conquistado. Eu sei que você tem um chamado, todos nós temos um chamado desde o ventre, mas quando as pessoas te olham, você que é um pastor, por exemplo, eu vou falar do pastor porque daí eu estou falando comigo mesmo, tá bom? Quando as pessoas te olham, elas reconhecem em você um pastoreio? Ou você tem que bater na mesa para que as coisas aconteçam? Em 6 anos aqui, do que as pessoas têm te chamado? Não, eu sou um diácono, é? As pessoas reconhecem isso em você? Ou tem que apresentar a carteirinha primeiro, para saber se é mesmo? Porque tem gente que nem precisa de carteirinha. A vida da pessoa já diz o que ela é. E como eu tenho dito aqui, as pessoas que às vezes querem um microfone, mas não com a intenção errada, você não merece o púlpito. O primeiro critério para estar aqui tem que amar as pessoas, e não o título. E eu sei que isso é uma imaturidade. O próprio Bispo Guto diz, existe uma diferença entre maturidade espiritual e maturidade ministerial. Geralmente os cultos de domingo à noite é um pouco mais feliz, tá? Eu não sei se hoje você está tão alegre assim, mas faz parte, né? Amém? A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a correção. Então você pode pensar, não, mas eu não sou um ministro. Quem disse isso? Uma mentira do Satanás. Porque todo mundo tem um ministério para cumprir, seja ele nos 5 dons ministeriais ou no ministério de socorros. E o ministério de socorros está na mesma prateleira de ministro. Então você, eu, todos nós temos essa mesma responsabilidade. Aleluia. E como a Maria disse, estamos crescendo. Se você olhar para o lado, se a gente for pensar nas pessoas que não vieram hoje, se todo mundo tivesse aqui, todas essas cadeiras estavam cheias. Talvez até se a gente não tivesse que pegar as outras ali. Quantos estão comigo? Então eu penso, que tipo de ministro você quer ser? Você quer ser daquele tipo de ministro que concorda com tudo?
Que quando alguém te procura a respeito de alguma coisa, você fala, não, as coisas são assim mesmo. Shhh, ai, tadinho, passou, vai passar, tá bom? Shhh, ó, calma. Ou você quer ser daquele tipo de ministro que concorda com a palavra e diz para a pessoa, aí, a Bíblia não diz assim não, vamos lá, se levanta, vamos lá, melhora. Olha o que a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason. Nossa, tem até o Jason na Bíblia hoje apareceu. Ó. O negócio está tão assim. Meu Deus, pastor, hoje está tão assim que até o Jason apareceu. Calma, hoje é domingo, não é sexta-feira 13, não, aleluia. Aleluia, está comigo? Continua. Arrastaram Jason. Meu Deus do céu. Ou Jason, né? Você lê aí como você quiser. Vamos falar o Jason. E alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É isso que as pessoas pensam a seu respeito? Ou pensa que você é mais um? Uma vez eu falei para alguém aqui também. Não, você tem que entender que Moreira César é diferente, as coisas assim. Não, não é. Eu não vim aqui para ser mais uma igreja. Eu vim aqui para fazer a gente acreditar na palavra. Se a palavra de Deus diz que a gente vai receber cura, como eu disse no domingo passado, nós já somos curados em Cristo Jesus. Não me conformo com alguém doente. A Bíblia disse no Antigo Testamento, todo mundo saiu lá do Egito, abastecido, e não havia no meio deles nenhum inválido, nenhum doente. Outras traduções diz, não havia nenhum aleijado ou doente. Então na nova aliança, que é uma aliança superior, com superiores promessas, eu posso crer também que nessa igreja não vai ter nenhum inválido, nenhum doente. Ninguém desse lugar vai ficar desempregado. Eu oro, eu declaro sobre a sua vida promoção. Talvez você pense, não, mas o meu emprego não tem como subir mais, então outra vaga vai ser criada, alguma coisa vai acontecer. Porque se foi criada uma vaga para José, por que no seu não pode ser para você? Como eu disse, que tipo de ministro você quer ser? O que vai concordar com as coisas? Não, e aí eu sei que às vezes é difícil, porque teve gente no começo que disse que quando conversava até com a Maria, falava, nossa, ela só corrige? Sim, deve corrigir mesmo. Para que você não fique mais falando incredulidade. Eu sei porque eu já disse aqui, domingo passado eu disse, e falo de novo. Teve gente que chegou aqui com relatórios ou diagnósticos médicos de que a pessoa ia tomar remédio pro resto da vida. Ah, é isso que o médico disse? Então tá bom, o médico disse, mas o que a palavra de Deus diz? Então vamos concordar com a palavra? Eu não estou isentando e desqualificando o que o médico disse, mas eu estou dizendo, é possível. E aí essa pessoa que está aqui na igreja hoje, o menino não toma mais remédio, aleluia, de um relatório médico que iria tomar para o resto da vida, e outros que não estão nessa igreja, estão no mundo, estão lá tomando talvez a mesma quantidade ou até mais. Eu sei que a concorrência vai dizer que é coincidência, mas não é. Não é. E é por isso que a gente precisa estar debaixo dessa autoridade. Quem é o seu pai espiritual que vai segurar você nessa hora que você recebe uma notícia dessa e chega, pastor, nossa, olha o tipo de diagnóstico que eu recebi. E aí está machucado, correndo a carreira desse jeito, mas vem o seu pai, levanta você e diz, vai menina, nós vamos correr, nós vamos junto, mas eu só posso ir até aqui, a linha de chegada é sua. Eu gosto de fazer bagunça também, pode ter certeza, eu sou o tipo de pai que gosta. Mas se ficar muito brinquedo espalhado na sala também, eu já fico pensando na hora que a mãe chegar. Aleluia! Então vamos começar a catar, vamos começar a alinhar, vamos começar a arrumar as coisas. Aleluia! Estamos em um bom lugar. Vou continuar. Segunda Reis, no capítulo 3 e no verso 11, o contexto aqui é que o povo de Israel estava indo para uma guerra, então as pessoas começaram a reclamar, porque os suprimentos para o que o exército precisava, estava acabando, o exército começou a reclamar que não ia ter, mas eles iriam morrer de fome, iria acontecer isso e tal, e aí
no verso 11, alguém lá pergunta, né? Não, vamos chamar um profeta, vamos clamar a Deus para que algo aconteça. E aí diz lá: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu, o homem que fez o dobro de milagres que Elias, um grande profeta, era reconhecido, não por aquilo tudo que ele fazia, mas por ser um servo do pai espiritual dele. Olha como as pessoas viam ele. Está ali um profeta que faz um monte de coisa. Fala, não, está ali Eliseu, um homem que servia, que deitava água sobre Eliseu. Talvez seja por isso, talvez não, com certeza é. Que é por isso que a unção veio sobre Eliseu de forma dobrada, para que ele pudesse operar nas coisas. Porque a Bíblia garante, a unção que você honra, é dela que você recebe. Mateus 10, 40, 41 diz isso. Não vai dar tempo de eu ler não, você pode olhar depois. Então, não basta vir para a igreja. Veio para a igreja, beleza, glória a Deus, aleluia, cumpriu uma parte. Mas é possível a gente estar em um ambiente, não honrar aquele ambiente, então por isso não recebe, só veio, aí vira missa. Ai, babei, me perdoa. Aleluia. Tá tudo bem, gente. Quantos sabem que tá tudo bem? Que a unção de Deus está operando aqui para curar, para promover, estabelecer, crescer. Quantos estão entendendo? Aleluia. Eliseu, ele pôde desfrutar dessa unção dobrada sobre a vida dele, mas é porque ele servia a unção. Vamos dar uma olhadinha, eu já estou encerrando já. Como eu disse, eu vou aprender aqui a me controlar no tempo. 2 Reis, no capítulo 2, e no verso 1, vamos dar uma olhadinha lá para ver o comportamento desse homem de Deus. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, e elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Ou em outras palavras, cala a boca, eu já sei o que vai acontecer, mas eu não quero isso. Eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo. Isso aqui aconteceu por mais de uma vez. Se a gente for continuar lendo, a gente vai ver que no verso 4 e 5 aconteceu isso também no Jordão. Ali aconteceu em Betel. O que aconteceu? O profeta Elias disse para Eliseu: fica aqui que eu vou lá que vai acontecer o negócio. Eliseu decidiu seguir o profeta. Não, tão certo como vive o Senhor, aonde você vai eu vou também. Eu que não vou ficar aqui moscando e parado, não. Eu vou atrás de onde você estiver. Eu vou atrás da unção. Eu não fico esperando ela. Aleluia. Por isso, quando a gente fala nesse lugar, dê uma resposta à palavra. Não, quando Deus me tomar. Que Deus me tomar? Aleluia. Vocês estão entendendo alguma coisa? Então, quando Eliseu vai seguindo Elias, ali diz que tinha vários discípulos dos profetas em Betel. Por que você acha que a unção veio dobrada para Eliseu e não para esses vários discípulos dos profetas? A gente já vai entender o porquê. Porque a gente recebe da unção que a gente honra. Tinha muitos discípulos
de profetas ali. E esses discípulos já começaram a falar para Eliseu: olha, você sabe que o Senhor vai tomar o seu pai espiritual, o seu Senhor, e agora você que vai assumir o lugar dele. E ele disse: o quê? Cala a boca, eu não quero mais ouvir esse tipo de coisa, porque para mim é melhor que meu pai fique. E isso se repete no versos 4 e 5, quando eles vão até o Jordão, outros discípulos de outros profetas falam para ele de novo a mesma coisa, fala assim: olha, você está sabendo, Deus vai tomar o profeta, e aí você que vai agora assumir o lugar dele. E ele diz de novo para eles: cala a boca, eu não quero mais ouvir esse negócio. Porque quando eu sirvo esse homem, eu não estou preocupado em assumir o lugar dele, em tomar o lugar dele. Eu estou preocupado em servir, em ser útil, em honrar a unção. Porque se eu sirvo com a intenção de tomar o lugar dele, isso é síndrome de Lúcifer. O desconforto de estar embaixo, o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. E Deus vai saber se a gente serve com essa intenção ou não. Aleluia. Continua. Verso 8. Não, vou ler do 7, perdão. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e o feriu às águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos a seco. Verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Agora pensa comigo, gente. Você chegar no seu pai, e o seu pai diz: pode pedir o que você quiser. E aí ele diz: eu quero o dobro das coisas que você tem. Como que alguém vai dar o que não tem? Digamos que seu pai tem aí 10 casas para deixar de herança para você. Aí você chega nele na hora que ele está para morrer, para partir para o lar celestial, e fala: pai, eu quero que você me dê 20 casas. Como que ele vai dar o que ele não tem? Por isso a resposta do profeta foi: dura coisa me pediste. Porque como que eu vou dar algo que eu não tenho? Se eu cheguei até aqui, como que eu vou te dar o dobro disso? Aleluia. Mas a unção pode te dar. Quando ele pediu o dobro, ele não pediu para o homem, mas ele pediu para a unção que o homem carregava. Quando homens partem para o céu, eles vão, mas a unção fica. É por isso que eu tinha que estar lá em Campina Grande nesses dias. Homens vão, mas a unção fica. Aleluia. E quando eu honro a unção, eu recebo da unção. Muita gente queria estar lá. Muita gente. Em 2 dias acabaram as inscrições. Tinha 3.000 pessoas naquele lugar. E aí eu me lembro que a gente estava ali conversando com o pessoal do ministério: a gente tem que estar aí, a gente tem que estar aí, a gente tem que estar aí, a gente tem que estar aí. Aí colocaram o nosso nome de tanto a gente insistir. Lembra? Eles disseram, como o profeta disse para eles: não, fica aí. Eu falo: não, eu vou atrás. Quase todo dia Maria mandava mensagem para o Hugo: e aí? E nós? E nós? E nós? Não, aonde tu fores eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ficou igual a viúva importuna, querendo receber da unção. E aí colocaram o nosso nome numa lista de espera. Tem jeito não, coloca lá, mas já vou garantir. Parece que, sabe quando fala assim: vou colocar seu nome na lista de espera só para você parar de encher o saco, mas na verdade esquece, porque não vai ter jeito, está lotado mesmo, porque provavelmente ninguém vai desistir. E aí eu me lembro que a gente estava indo para São Paulo um dia, o ministério entrou em contato com a Maria e falou: surgiu uma vaga, vai querer? E a Maria: opa, está feito, já fez a inscrição para uma pessoa. Fez o nome dela, né? Tá bom, aleluia. E aí eu confesso que até eu fiquei assim: nossa, vai fazer o nome de quem? Ela: no meu, eu vou fazer já, que vai dar certo. Ela falou: vou fazer no meu, que vai dar certo pro seu. Aí eu: amém, aleluia. E aí ela avisou, falou: moço, tem o meu marido.
Aí ele, não tem vaga ainda. Talvez a gente pudesse pensar, não, eu não vou fazer um, porque vai que não consegue a outra. Quando surgir as 2 vagas eu faço. Quando sabe que se ficasse assim não ia surgir? Porque a fé vê antes. Não, pastor, quando o Senhor me der uma oportunidade, aí você vai ver. Não. As pessoas acham que elas vão ser observadas quando ela iniciar algo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está sendo observado desde o primeiro dia que você entrou por aquela porta. Já está sendo observado a hora que você chega, a hora que você vai, sua fidelidade nos cultos, tudo isso. Aleluia. Então, quando Eliseu pediu unção dobrada para Eliseu, a unção pôde vir e encontrar aquele homem, porque encontrou ele em fidelidade. Encontrou aquele homem honrando a unção. Tinha muitos profetas, passaram por Betel, passaram pelo Jordão, foram para outro canto, muitos discípulos dos profetas, mas a unção encontrou um homem. Quem era esse? O que honrava a unção que Elias carregava. Por isso a oportunidade vem, mas ela precisa nos encontrar preparado para receber ela. O grupo de louvor pode vir para cá. Eu poderia falar muito mais coisa, mas eu vou ser fiel ao horário e a gente vai aprender. Aleluia. Ministrar em 50 minutos. Já passei, mas eu vou melhorar nisso. Quantos estão prontos para correr uma carreira? Aleluia. Algumas frases que eu anotei de um general que ministrou lá também, e eu quero passar isso para você, para que possa te inspirar a correr a sua carreira. Diz assim: e de comandar e aprender a obedecer. Aleluia. Esse general, quando ele ministrava lá, ele disse que essa frase está escrita lá, acho que no alojamento dos soldados. Então eles passam anos naquele lugar, todos os dias entrando para aquele alojamento e lendo essa frase: e de comandar, aprender a obedecer. Outra frase: quer ser alguém, sirva alguém. Não é sobre você, mas sobre o propósito de Deus através de você. Outra frase: onde os meus olhos chegarem, meus pés irão chegar. Aleluia. Anote isso. Eu aconselho você. Agora tem o YouTube, você pode ouvir depois. Aleluia. Graças a Deus por isso, né? Que daí a gente não precisa anotar correndo no culto, porque pode acessar o link depois e ouvir de novo essas coisas. Como a gente estava dizendo, então existe uma carreira proposta, que precisa ser iniciada e precisa ser completada. Claro que a ideia de Deus não é a gente chegar capengando, gente, na linha de chegada. A ideia de Deus é a gente chegar bem. Até porque Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua noiva. Amém? Aleluia. Quantos casados tem aqui? Glória a Deus. Mês que vem vai ter o culto dos casais aqui, amém? Aí você pode pensar, mas e o solteiro? Não, a gente vai fazer algo também, em nome de Jesus. Vai ter o culto do solteiro, vai chamar Eu Quero Que É Meu, né? Me dá a minha bênção para depois subir, aleluia. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ter também, em nome de Jesus. Agora, fato é, se a igreja é a noiva de Cristo, você acha que Jesus vem buscar uma noiva capenga, com bob no cabelo, igual a dona Florinda? Claro que não, gente. Se no natural, às vezes as mulheres passam o dia da noiva. O que é o dia da noiva? Fica lá, se embelezando, faz um monte de coisa para que naquele momento em que o noivo está ali, na hora que dá aquela música, tananana, tananana, não é assim? Tananana, 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 ó, aleluia. Ai, ai. A noiva vai estar preparada. Então a ideia de Deus é que a gente corra a carreira e chegue bem. Então, por isso a igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo, tem que estar bem nessa terra.
Porque Jesus, ele vai vir buscar a sua noiva, e não é uma noiva de qualquer jeito, mas é uma noiva que vai estar bem, vai estar desfrutando de saúde divina, vai estar andando em prosperidade divina, que vai ter completado a carreira, aleluia. Não vai ser uma noiva que está falando, ai, noivo, graças a Deus que você chegou, acabei de sair do trabalho, ou então eu estou indo dormir, estou aqui com a camisa do vereador, vem me pegar. Não, não vai ser assim. Aleluia. Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar uma canção, orar. 2 Timóteo no capítulo 4, no verso 7 e 8, fala de completar a carreira e diz assim: combati o bom combate. Você pode repetir algo comigo? Fala assim: combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Oh, aleluia. Fala isso de novo agora com fé. Fala: combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Oh, aleluia, vai ser assim, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, porque cada um desse lugar, Pai, venha mesmo completar a sua carreira, venha chegar diante daquele dia, Pai, e ouvir: servo bom e fiel, foi fiel no pouco, aleluia, sobre o muito vai entrar. E eu sei, Pai, como eu tenho declarado nesse lugar, ninguém aqui vai ficar doente, ninguém, Pai, que está debaixo desse pastoreio vai passar necessidade. Em nome de Jesus eu oro por promoção, essa semana ainda, Pai. Quem não está trabalhando vai trabalhar, quem precisa vender vai vender, quem precisa comprar vai comprar, o que precisa chegar vai chegar. Nós não vamos parar, nós vamos avançar, nós vamos romper, Pai, com aquilo que precisa romper. Aleluia, obrigado, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, por algo, Pai, divino, espetacular, Pai, da parte do Senhor chegando. Aleluia. Você pode render graças ao Senhor por aquilo que está fazendo. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer.
sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você pode declarar que ele é santo. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare que ele é santo. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Aleluias. Amém, queridos? Podem sentar, fique à vontade. Como todo mundo sabe, hoje é o último domingo do mês e a gente sempre traz esse momento missionário para a gente poder conversar a respeito do assunto, lembrar aquilo que é a nossa tarefa. Mas antes de eu falar, o Marcelo tem um vídeo ali para mostrar e é bem curtinho, a gente vai assistir junto. Marcelo, era aí. Deixa eu só sair daqui.
quando o nosso coração vai se voltar a 99 etnias indígenas que não têm acesso ao Evangelho. Existem mais de 10 mil comunidades ribeirinhas no Amazonas que não têm acesso ao Evangelho. Há pouquíssimo envolvimento missionário com a população cigana da etnia Calon, com mais de 700 mil pessoas, sendo apenas 15 mil que se declaram cristãos. Nos 6 mil assentamentos da população sertaneja, não há uma igreja evangélica sequer. Assim como entre os 2 mil quilombolas em que não há presença de igreja. O Senhor nos chamou para as nações e podemos servir aos imigrantes que estão no Brasil, representando mais de 100 países, sendo 27 destes fechados para o Evangelho. Apenas 1% de 9 milhões de surdos se declaram cristãos. Entre ricos e pobres, muitos não conhecem a história do sacrifício de Deus na cruz. O campo missionário no Brasil é grande. Como virão, se não há quem pregue? Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Amém, queridos? A gente muitas vezes olhamos para os países lá fora e a gente acaba esquecendo do Brasil. De tanto ainda que precisa se alcançar, de tantas pessoas que precisam ouvir a palavra que nós aprendemos aqui na nossa igreja, de famílias que nesse momento nunca nem sequer têm acesso, precisa caminhar, precisa de barco para poder ouvir uma palavra. E eu sei que quando nós estamos posicionados, sendo essa luz acesa no reino, a gente vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Porque nós, como igreja, quando nós oramos, nós ofertamos, nós estamos mantendo pessoas lá fora. Quando a nossa oração aqui ela é intercedida, pessoas lá fora estão conseguindo ministrar para crianças, para outras pessoas. Quando nós ofertamos, missionários conseguem apresentar a Cristo, porque remédio chegou naquela aldeia, comida chegou naquela cidade. E eu queria que vocês também tivessem isso no coração, de ofertar, de ser participante desse momento que nós temos todo mês, de quem tem no coração para levantar uma oferta, colaborar com o Caixa Missionário. Não é apenas para as pessoas que estão lá fora, mas sim para as pessoas do seu bairro. Eu garanto que todo mundo aqui tem um primo, um irmão, um parente que ainda não foi alcançado. Mas quando a gente planta a semente, ela dá segundo a sua espécie. Amém, queridos? Então vamos lá. Recadinho do coração. Queridos, o pai voltou, a mãe voltou, ninguém se machucou, né? Então vamos lá.